Dia 211. Tenha um espírito diferente. Devocional. Priorize Deus. Esse é o título. Tenha um espírito diferente. Existem homens que fazem a diferença e marcam uma geração. Deus sempre levanta pessoas com um espírito diferente, assim como Caleb, que perseverou, lutou mesmo quando muitos já haviam desistido. O Senhor buscava homens com um espírito diferente, conforme relatado em Números capítulo 14, onde encontramos a história de dois grandes guerreiros, Josué e Caleb. Eles foram espiar a terra, e o Senhor disse: mas o meu servo Caleb tem um espírito diferente, e sempre tem sido fiel a mim. Por isso eu farei com que ele entre na terra que espionou, e os seus descendentes vão possuir aquela terra. Deus concedeu a Caleb a herança da terra porque ele tinha um espírito diferente. E permaneceu firme, mesmo quando todos estavam retrocedendo. Portanto, não desista. Permaneça firme e seja alguém que possui um espírito diferente. Enfrente os desafios com determinação para alcançar os lugares que o Senhor prometeu e preparou para você. Não seja apenas um espectador das promessas, mas tome posse delas. Tenha um espírito diferente para viver e desfrutar das promessas de Deus. Olha só a pergunta do devocional para hoje. Como você tem se comportado diante das promessas de Deus para a sua vida? E a frase em destaque diz: não seja apenas um espectador das promessas, mas tome posse delas. E agora, para a gente finalizar, temos que chegar a esse entendimento de maneira prática. Não é a teoria. Não é a declaração dos capítulos ou versículos que por vezes empolgam a plateia. Tem que ser aquilo que aquece o teu coração e o meu coração. Nós estamos cientes, para aqueles que desenvolvem uma caminhada com Deus, um relacionamento com Deus em oração, que só existe uma forma de agradá-lo, que é pela fé. E a fé, por sua vez, ela ministra e manifesta resultados. A fé sem obras é morta. Ninguém que diz que crê em Deus, sem obras, sem atitudes, sem posicionamentos, de fato, vai agradar o coração do Senhor. Deus é aquele que trabalha em prol daqueles, e por conta dessa palavra, daqueles, este versículo não é para todo mundo. Este versículo se restringe às pessoas que esperam em Deus. E aqueles que esperam em Deus guardam consigo na memória os feitos de Deus. Eu penso que você que está me assistindo agora, a irmã Alessandra Mussi, Xanda está aqui, graça e paz, minha querida, louvado seja Deus por sua vida, mulher de fé. É desse jeito, você que está aqui para de fato perseverar na vida da fé, porque a vida do cristão, a vida do crente, a vida do discípulo, a vida do filho de Deus é pela fé. O justo viverá pela fé. Na tradução da Bíblia Viva, Abacuque 2, versículo 4, onde está endereçado essa declaração, lá a tradução é descrita da seguinte forma: aquele que confia em mim viverá. Aquele que aguarda, aquele que guarda o que eu digo, esse prevalecerá. Então, essas pessoas que de fato guardam consigo a palavra de Deus, tendo a convicção e a certeza de que ele não é homem para mentir e tampouco filho de homem para se arrepender, essas pessoas, eu quero me colocar na fileira daqueles que muito em breve vão testemunhar que é desse jeito. Não tem como ser diferente, não é? Recentemente estivemos lendo aí um título devocional que falava sobre o seu testemunho. Como será lindo o seu testemunho. Agora o detalhe é que todos nós gostamos de falar dos feitos de Deus, que Deus curou, que Deus libertou, que Deus abriu a porta, que Deus restaurou, que Deus levantou do leito da enfermidade. Só que esquecemos que para chegar nesse resultado, o processo para quem recebeu cura foi estar doente primeiro. O processo para quem recebeu restauração foi estar quebrado primeiro.
O processo para quem recebeu provisão foi realmente vivenciar o período de escassez. E é justamente esse momento em que eu e você estamos vendo, talvez, e eu louvo a Deus, porque, como dizem os antigos pregadores puritanos, louvado seja Deus pelas dificuldades que nos levam para os joelhos. Louvado seja Deus pelos levantes que nos fazem derramar lágrimas, suplicando o braço de Deus sobre a nossa vida. Louvado seja Deus quando as portas se fecham, porque cremos num Deus que abre portas que ninguém pode fechar. E buscamos a Ele mais intensamente. E é aí, é nesse momento, onde sua fé, ela passa pela experimentação da prova, da fornalha, da cova, da escassez, né? Da rejeição, que sua fé é provada. Deus te dá a oportunidade de você crescer um pouco mais. E desse jeito, você interiormente começa a romper. Porque na medida em que você busca Deus, não tendo plano B para retroceder, não tendo alguém para buscar que não Ele, você verdadeiramente vai desfrutar mais daquilo que Ele tem, imagina. Só um momento. Jeane, chegou ainda não? Quer entrar? Não, vou dar chegar o meu então. Tudo bem então, querida? Nada. Então, fica isso para mim e para você. Deus conta com aqueles que fazem a diferença. E note, todos que fazem a diferença têm um espírito diferente. Não se conformam com o mundo, não aceitam a contaminação, não são pessoas perfeitas, muito pelo contrário, são pessoas que experimentam diariamente esse processo de desejar mais de Deus e por isso se aprofundam na busca, no jejum, na palavra, na pregação, no evangelismo, na visita, nos velórios, na oferta, no dízimo, em tudo aquilo que diz respeito à palavra de Deus, essa pessoa se empenha, essa pessoa se dedica. E ali quando rompe, muitos dizem que é sorte, outros dizem glória a Deus, mas não sabem a entrega da renúncia, que de fato cada um daqueles que fazem a diferença precisam se esforçar, precisam dedicar. Por isso, para você que esteve até aqui, eu declaro sobre a sua vida em nome de Jesus este tempo, para que a palavra viva, a qual o Espírito Santo ministra no seu coração, traga ao seu interior o afogueamento, o aquecimento, a iluminação, para que você se veja diferente, para que você se veja como Deus te vê, chamado para fazer a diferença. É com você, meu irmão, que eu estou falando. É com você, minha irmã, que está aqui agora, você, Xanda, e você que vai assistir essa programação gravada, que não vai chegar para você por coincidência, vai chegar para você porque Deus está falando com você e Ele quer que você desperte para que você faça a diferença. Mas para que você faça a diferença, você tem que estar carregando um espírito diferente. E fechando, como disse Paulo a Timóteo, você não recebeu espírito de medo, você não recebeu espírito de covardia, mas recebeu um espírito de poder, de coragem, intrepidez e ousadia para se levantar com base na palavra. Como disse o Senhor para o profeta Ezequiel, no capítulo 2, versículo 1 do seu livro, onde lemos: põe-te em pé e eu falarei contigo. Põe-te em pé não é você estar na condição agachada, anatomicamente, do ponto de vista visível aos olhos. Não, é como você está por dentro, como estão as tuas motivações, como está a tua atitude mental. Você precisa se colocar de pé pela palavra por dentro. Foi o que aconteceu com Paulo e Silas. Estavam com cadeias nos pés, estavam com cadeias nas mãos, poderiam estar prostrados diante daquela realidade de aprisionamento, porque estavam fazendo a vontade de Deus. Mas então eles refletiram e pensaram: vamos adorar, ou seja, vamos nos colocar de pé diante do Senhor. E tenha certeza, o Deus que trabalhou no passado, Ele continua trabalhando no presente. E eu conto que você será o próximo, a próxima na fileira dos testemunhos, daquele que vai poder contar da porta que se abriu enquanto você esteve experimentando o bater até que ela se abrisse. O tempo de escassez onde você não desistiu de crer que o seu Deus é o Deus da provisão, é o Jeová Jireh. O tempo em que você esteve aí carregando ou lutando com alguém querido no leito da enfermidade, crendo na operação do Jeová Rafá. Isso é para você, eu creio nisso. Por isso, declaro sobre a tua vida a graça e a paz do Senhor, para que você receba a direção no seu entendimento e se posicione para viver o poder de Deus na sua vida, em o nome de Jesus. Um forte abraço
Que Deus te abençoe, a graça e a paz. Sandra, beijo no coração, foi bom tê-la aqui. Graça e paz. Tchau, tchau.